Bom dia, doutor José Carlos. O senhor foi arrolado pelo cidadão denunciante. O senhor foi arrolado como testemunha e, portanto, tem o dever de prestar compromisso, de dizer a verdade, sendo advertido neste ato que quem afirma falsamente, cala ou oculta a verdade, comete o crime de falso testemunho tipificado no artigo 342 do Código Penal. O senhor se compromete a dizer a verdade? Bom dia, Excelência. É para isso que eu estou aqui nessa manhã. Obrigado. Testemunha advertida e compromissada. Com a palavra, o doutor Carlos Eduardo Mota Ferraz. Qual a função do senhor no município? Bom dia, Excelência. Atualmente eu atuo como secretário municipal de Fazenda, embora seja funcionário de carreira. O senhor assumiu a Secretaria Municipal de Fazenda no dia 2 de janeiro de 2017? Não. Bem mais antecedente. Foi em abril de 2000, no mandato de 2000. Então o senhor permaneceu como secretário municipal de Fazenda desde 2000? Sim. Dos governos? Na Associação das Gestões Administrativas, sim. O senhor mora aqui em Carapebus? Sim, senhor. Qual a formação do senhor? Tenho a formação como técnico em contabilidade e concluindo a área de tecnologia e gestão financeira. A Secretaria de Fazenda, essa função de secretário de Fazenda, ela tem primordialmente qual o foco? Bom, ela tem além da sua competência, né, ela tem as atribuições que estão estabelecidas na Lei 660 de 2017, que alterou a Lei 11 de 2003, que trata da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Carapebus. Então, ela tem uma amplitude de serviços dentro dessas atribuições. Dentre elas, nós podemos resumir que o registro dos fatos orçamentários e contábeis relacionado com a contabilidade geral e também a parte das execuções financeiras do município, pelo menos vinculado à parte da prefeitura, porque nós temos outras entidades compondo. Todos os pagamentos da prefeitura passam pela sua pasta? Todos os pagamentos, sim, são realizados dentro da tesouraria, que é uma unidade administrativa agregada à estrutura da Fazenda. Os recursos do Fundeb estão sendo geridos pela prefeitura? Geridos pela prefeitura. Os recursos vinculados, que são destinados às despesas relacionadas com algumas unidades que compõem a estrutura da prefeitura, institucionalmente, a gestão desses recursos devem ser feitos pelas pessoas instituídas para tal finalidade dentro da própria secretaria. A Secretaria de Fazenda, só complementando, ela executa os pagamentos. Sei. Ficou claro aqui na oitiva de um ex-secretário de Saúde que a gestão dos recursos vinculados ao Fundo da Saúde são geridos, sim, pelo secretário. Mas acabou de sair daqui agora uma testemunha, que é a secretária municipal de saúde, que falou que ela não tem gestão sobre o Fundeb. Isso é feito direto da Secretaria de Educação. E que isso é feito direto pela prefeitura, não passa por ela. É uma afirmativa, doutor, que eu não posso contestar, né? Se ela falou isso, eu creio que tem que ter provas com relação a essa questão, né? Uma posição dela. O que eu complemento na minha fala, na minha posição, é o seguinte: a Secretaria de Fazenda, repito, ela cumpre ordens no sentido de executar os pagamentos a partir de um processo devidamente regular e liquidado e autorizado esse pagamento. Agora, se ela afirmou que a gestão do Fundeb é feita pela prefeitura, por quem, né? Não compete a mim essa pergunta, eu estou apenas expondo aqui para os senhores. Por quem é feito? Os pagamentos estão seguindo ordem cronológica de empenhos? Necessariamente não. É muito difícil isso acontecer nas prefeituras, né?
Quem dá a autorização final para os pagamentos ou seleciona esses pagamentos? É Eduardo Cordeiro ou Cristiane Cordeiro? Não, existe um fluxograma já estabelecido há muito tempo através de um decreto municipal, onde nós temos ali fixado todos os passos e procedimentos nas fases da geração da despesa pública, que vai desde a sua origem até a fase final do pagamento. Institucionalmente, e também na sua prática, existe a figura do ordenador de despesa, que o chefe do Poder Executivo Municipal, né? Hoje, quem está nessa investidura é a prefeita Cristiane Cordeiro. Então, eu, particularmente, como secretário municipal de Fazenda, eu reconheço ela e recebo as ordens, né, nominais ou escritas dela. Nunca nessa gestão 2017, que vai em tese até 2020, nesse momento de 2 de janeiro até hoje, o senhor nunca recebeu uma ordem que fosse direta do Eduardo Cordeiro e não dela? Negativo. Sempre ela anui com esses pagamentos? Certamente. Ótimo. Qual é o valor da folha dos servidores efetivos do município de Carapebus, concursados? Doutor, essa é uma informação de gestão direta da Secretaria Municipal de Administração. Mas hoje nós temos em torno de 967, com uma pequena diferença, uma margem de erro, de servidores. A folha deve estar girando em torno de 2 milhões e meio, 2 milhões e 800, mais ou menos. E comissionados e contratados? Não, essa informação eu não tenho aqui com precisão. Mas é o senhor que paga a folha, não é isso? Vem para o senhor executar o pagamento, não é isso? Exatamente. O senhor não se recorda? Não, de cabeça... Nem do último agora? Não, eu posso falar para o senhor o seguinte, eu tenho o processo, está lá na minha mesa, que eu estou por despachar, a folha deve estar girando aí em torno de 4 milhões e 300, 4 milhões e 400 mil reais. Mas quando você fala folha, não está fazendo a diferenciação de comissionados, contratados e servidores de carreira, chamados concursados? Não, eu repito para o senhor, essa informação com toda precisão e com os relatórios, que a base de cálculo da folha é gerada na Secretaria Municipal de Administração e não Fazenda, né? Então, eu tenho todos os dados, eu posso, no outro momento, encaminhar aqui para essa Corte de Contas sem problema nenhum. Os pagamentos da folha de servidores está integralmente em dia? Eu diria que sim, apesar de que neste mês nós estamos, ela está sendo paga fracionada por falta do recurso financeiro suficiente para se fazer o pagamento integral. Nós observamos aqui, através de extratos bancários que a prefeita nos enviou, que a prefeitura, ela, por diversas ocasiões, pega dinheiro do Fundo Municipal de Saúde para pagamento da folha. O senhor tem essa informação para nos explicitar? Para explicitar necessariamente não, doutor, mas é um dever institucional meu tomar conhecimento de todos os fatos que acontecem, até porque nós temos uma agenda anual de prestação de contas. Então, todos os atos e fatos atinentes à administração pública municipal, a partir de uma ordenação e a sua posterior execução, todos esses fatos são registrados e expostos perante os órgãos de fiscalização. Então, a Secretaria Municipal de Fazenda ela tem esse dever de ter essas informações. Então, evidentemente, nós temos o conhecimento disso, sim. E essa devolução do dinheiro teria acontecido de forma regular ou ficou pendência? Existe pendência, sim, e eu posso até afirmar para vocês, com base, por exemplo, nessa decisão da Justiça que bloqueou, e ainda está bloqueado, aproximadamente 8 milhões de reais de recursos livres provenientes do ICMS do Estado, que é um recurso destinado para pagamento dos servidores municipais, ou municipal, né? Então, essa devolução não ocorreu na proporcionalidade daquilo que foi retirado como deveria. Muito obrigado. Sem mais perguntas. Por nada, doutor. Obrigado,
senhor José Carlos, doutor Eduardo. Passar a palavra agora para o doutor João. O senhor sabe dizer se essas contas vinculadas ao Fundeb, ao PAB, elas são superavitárias? Doutor, nós temos que apurar isso no fechamento de cada período. Né? Então, vamos pegar 2018, por exemplo, o ano passado. Sim, a maioria delas, sim. Fundeb, ao PAB, ou seja, geralmente o aporte de recursos que são transferidos, geralmente é maior do que o volume da despesa que é gerada. O senhor sabe dizer se houve, na gestão da prefeita Cristiane, uma diminuição da arrecadação, um decréscimo, alguma dificuldade por conta da diminuição da arrecadação? Essa é uma realidade que os municípios brasileiros vivenciam, né? E o município de Carapebus também não é diferente. Agora, precisar para o senhor, que referindo-se ao exercício de 2018. 17 e 18. 17 e 18, não, nós não tivemos. Vamos partir de 17. Teve... 2017 nós tivemos um decréscimo de 20%, ou seja, quando a prefeita Cristiane ela ascendeu ao seu mandato, ascendeu com um déficit de 14 milhões financeiros e orçamentários, agora eu não posso precisar, com esse déficit financeiro, 39 milhões. Isso aí, oriundos do governo anterior? Exatamente. Restos a pagar em torno de 39 milhões de reais, com um déficit financeiro de 14, o orçamentário eu não recordo agora no momento. Entendi. Esses restos a pagar são oriundos de outras gestões ou específica do gestor anterior? O montante geral, ele é o somatório de despesas que não foram pagas, né, em outros exercícios, somado ao valor, por exemplo, daquele exercício financeiro findo. Né? Então, ao somatório de todos esses anos, chegamos a essa casa de 39, já chegou a casa de 39 milhões. Milhões de reais de restos a pagar. Sim. Isso? Isso? Isso. Quando o senhor fala que houve um decréscimo de 20% na arrecadação do município em 2017, nós estamos falando sobre que valor? Doutor, eu não recordo. Assim, mais ou menos, nem a guisa de números ideais. Estamos 10 milhões, 5 milhões, 50 milhões? Não, eu creio que foi em torno de 17 milhões por aí. Que foi o decréscimo. Isso com relação àquilo que foi previsto para a arrecadação dentro daquele exercício. Entendi. O senhor se recorda qual foi a arrecadação do município no ano 2016? Eu sei que estamos aqui exigindo demais memória, mas dentro daquilo que o senhor se lembrar, seria... se eu tivesse sido instruído, porque eu não vi os autos do processo, eu não sei realmente qual seria a base das perguntas. Eu traria essas informações fiscais que já foram apresentadas aqui neste plenário. Né? Entendi. No período próprio, mas eu tenho todas essas informações. Eu não lembro se foi 82, 84 milhões, eu não recordo. Mas já é uma... O senhor já está... 8284 são 2 milhões, o senhor tem uma memória, então, prodigiosa. O senhor se recorda quanto foi em 2017? 2017 foram 89, se eu não... Não, mas o senhor falou que houve um decréscimo. O senhor está narrando que houve... 2016. 16 foi? Em torno de 20 milhões, 20% a menos daquilo que foi fixado, previsto. Ah, entendi. Entendi. Não 2017, necessariamente... nós já tivemos uma... com relação ao que foi fixado, ou que foi previsto, uma evolução em torno aí de 14%. Uma involução, isso? Isso. Ok.
O senhor narra então aí que de fato teve ciência de valores oriundos de fundos geridos pela Secretaria de Saúde terem sido destinados a pagamento de servidor. É isso? Segundo a pergunta do colega. Isso. Sim, porque é meu dever também no saber. Não, então, estamos aqui. Sem isso, os servidores teriam como receber? Certamente não. Eu gostaria até de pedir a licença para vocês, por exemplo, para fazer uma citação do término do mandato do prefeito Amaro em 2016. Naquele ano, exatamente no ano em que nós tivemos, o município ele geriu a sua situação econômica dentro da retração da economia, onde tivemos um decréscimo de 20%, em dezembro, nós estávamos com, nós que eu me refiro, os servidores municipais com seus salários atrasados referente a novembro, e foi tomada uma decisão pelo poder discricionário do próprio prefeito, na época, também orientado pela Procuradoria, com base numa determinação judicial. Eu tenho informação, mas eu não tenho documento, eu não tive acesso a isso. E todos os recursos vinculados, todos os saldos de recursos vinculados à época foram transferidos para a conta da folha de pagamento para que os servidores pudessem receber o seu salário de dezembro e o 13º naquele ano. Então, uma pergunta, porque isso aqui é relevante. O senhor sabe quem era à época o procurador do município, geral do município? Seria o denunciante Rui Sérgio? Dr. Rui Sérgio. Então, o parecer para que assim fosse feito foi do doutor Rui Sérgio? Não, eu não posso afirmar para o senhor se foi um parecer. Porque o senhor disse que tem um parecer da Procuradoria... Não, eu disse que tem uma determinação judicial, eu não vi o documento. Eu falei orientação. Orientação, entendeu? Mas então, na época do prefeito Amaro, em que era o procurador-geral, o senhor Rui Sérgio, houve o pagamento de folhas de pagamento com verbas também oriundas do Fundeb, etc.? Bom, eu acredito que a Procuradoria deva ter esse documento expedido pela Justiça, onde em cima dele, ou com base nele, foi feita essa ação do Poder Executivo, né, para que esse pagamento ocorresse. Ou seja, esse compromisso com os servidores municipais ele fosse honrado. Entendi. Como o município não tinha em caixa, melhor dizendo, a prefeitura não tinha em caixa recursos ordinários suficientes para tal, e com base nessa decisão judicial, se foi uma decisão, todos os recursos, repito, todos os saldos, melhor dizendo, nas contas vinculadas foram transferidos para essa finalidade. Fundeb também, porque existe uma parte específica. Exatamente. Né? O senhor sabe dizer se na época do doutor Rui Sérgio, esses valores retornaram às contas vinculadas? Acredito que não. Sabe dizer se à época o prefeito Amaro instaurou algum procedimento de tomada de contas, algum procedimento específico? Também não tenho esse conhecimento a respeito dessa questão. Não. Então, os fatos que constam aqui relativos à gestão da prefeita Cristiane foram idênticos aos fatos em relação ao prefeito Amaro? Doutor, vou repetir. Eu sei que eu não tive acesso aos autos do processo, então eu não sei o objeto da ação. Okay. Eu só estou afirmando para vocês aquilo que nós tomamos conhecimento. Ok, sem mais. Muito obrigado, presidente. Presidente, permite aqui só uma pergunta ao senhor José Carlos. O senhor tem conhecimento que na gestão da prefeita Cristiane houve alguma determinação judicial para que ela pudesse usar dos recursos vinculados? Não que eu tenha conhecimento. Muito obrigado. Doutor José Carlos, fazer uma pergunta também. Somos todos nós sabedores que a verba destinada ao Fundeb é para uso na educação. E queria saber do senhor se a verba, em algum momento, foi usada de maneira indevida para outro setor, pagamento de folha pessoal, alguma coisa assim, o senhor sabe informar? Bom, a informação, ela consta
a partir dos registros contábeis, orçamentários e também nos ofícios que são encaminhados pelo chefe do Poder Executivo, no caso o prefeito, ao banco para fazer as transferências, né? Aí nós temos que apurar com mais propriedade. O senhor me perguntou, a excelência perguntou se houve pagamentos indevidos. Né? Algum pagamento, como citei aqui, referente tipo a folha de pagamento? Quando eu entendo o seguinte, tecnicamente falando, quando você tem um recurso dentro de uma conta, um recurso vinculado, e ele é transferido para uma outra conta, houve um desvio de finalidade. É isso que a gente entende, né? E, até onde eu saiba, esses recursos foram utilizados exatamente para o pagamento da despesa com o pessoal. Mas você sabe, foi autorizado por quem foi autorizado? Bom, quem autoriza a despesa pública, pelo menos aqui na estrutura da Prefeitura Municipal de Carapebus, é o ordenador de despesa. Nenhum secretário que eu saiba, porque nós não temos nenhum ato, nenhum instrumento legal para isso, tenha esse poder delegado de autorizar a despesa. Eu, como chefe, o responsável pela gestão financeira, nós recebemos a ordenação para executar, né, os pagamentos e fazer os registros contábeis. Tudo bem, obrigado. Presidente, você me permite fazer uma pergunta? À vontade. Para o Zé. Zé. Bom dia, excelência. Bom dia. Conforme o senhor mesmo falou, vocês recebem a ordem. Mas o caráter humano seu, sabendo que é uma coisa de finalidade que não seja correta, como que você age nesse momento? Você, ser humano, não estou dizendo nem secretário, nem responsável da pasta, você, ser humano, como que você se sente sabendo que está fazendo algo que não está correto, com o que condiz o ser humano, o humano, com aqueles que dependem desse recurso que está sendo desviado? O senhor fez uma pergunta bastante contundente, com algumas considerações. O senhor até me perdoe, mas... Não, tudo bem. Eu expresso para a Vossa Excelência o seguinte: existem os órgãos de fiscalização, incluindo esta casa aqui. Isso não justifica, por exemplo, uma concordância da minha parte enquanto agente público com aquilo que está errado. Mas a decisão é da prefeita e os órgãos de fiscalização, eles estão aí exatamente para isso. Alguém pode chegar aqui, ou talvez tivesse uma pessoa aqui no plenário, e poderia dizer o seguinte: você pode fazer uma denúncia. A denúncia ela é feita a partir do momento, por exemplo, da exposição das informações daquele fato que foi registrado. Nós temos uma agenda, como eu falo para vocês aqui, repito, uma agenda anual de obrigações fiscais, com todas as prestações de contas, aonde vão esses atos registrados. Temos alguns órgãos fiscalizadores, a começar pela Câmara. Na Prefeitura nós temos a Controladoria Geral do Município, nós temos o Tribunal de Contas, nós temos os Conselhos Municipais, nós temos a STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, também responsável por receber a coletagem dessas informações da execução ou da gestão administrativa dos municípios, e ali avaliar tudo aquilo que está registrado e que foi executado. Nós temos o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, também responsável com as suas coordenadorias de prestações de contas para analisar aquilo que foi feito, foi executado pelos gestores. Nós temos o Ministério da Saúde, que trata também, que tem toda a sua estrutura dentro da sua corporação, dessa área da fiscalização da execução e utilização dos seus recursos. Nós temos também o TCU, quando se trata de recursos tendo a União como fonte. Eu não sei se respondeu a pergunta de Vossa Excelência. Você acabou saindo um pouco. A pergunta que eu fiz, conforme Vossa Excelência mesmo falou, uma pergunta bem contundente, mas eu não perguntei em questão de órgão, eu perguntei em questão do senhor pessoal. Data máxima, mas eu já entendi, né, deu para entender, o senhor fugiu mas eu agradeço, né, obrigado, presidente, pela
pela parte. Senhor Zé Carlos, só mais uma pergunta, sei que já foi muito perguntado, mas referente ainda ao Fundeb, o processo diz que o que acarretou a exoneração da senhora Dona Marinete, então atual vice-prefeita da cidade e ex-secretária de Educação, referente, ela autorizou, em algum momento, essa finalidade sobre usar a verba do Fundeb para outra finalidade? Não que eu tenha conhecimento. Não que eu tenha conhecimento. Eu só queria deixar pontuar aqui o seguinte. A Secretaria de Educação, diferentemente das outras entidades dos fundos, por exemplo, ela não tem uma gestão financeira própria, como as entidades, os fundos, por exemplo, onde tem seus gestores constituídos. Porém, assim como outras unidades administrativas que recebem e aplicam recursos vinculados, oriundos, por exemplo, da União ou do Estado, entendo que ela tem a sua obrigatoriedade institucional de ter um corpo fiscalizador e também orientador para a devida aplicação daqueles recursos. Então, é só para pontuar que a Secretaria de Educação, ela está dentro, sim, da estrutura, ela compõe a estrutura da entidade prefeitura municipal. Porém, entendo que, em razão dessa vinculação financeira, o gestor ele tem o seu papel dentro deste processo. Porém, as decisões financeiras necessariamente não significam uma vinculação entre a educação, por exemplo, que é o foco aqui, e a Secretaria de Fazenda. Nós temos dentro da estrutura hierárquica, uma autoridade maior que é a prefeita. Então, eu não posso responder com precisão a respeito dessa pergunta que Vossa Excelência fez. Não que eu tenha conhecimento. Ok? Ok, obrigado. Alguém da comissão quer fazer mais alguma pergunta? Obrigado. Não, por nada. Não havendo mais perguntas, declaro o encerramento da oitiva da testemunha.